Diz a lenda que muito cedo, no início do debate entre a verdade e a mentira, Paulo César já jurou jamais mencionar o nome de Ezequiel Gomes novamente. Mal sabia ele que nosso cacerege favorito sequer havia começado sua obra de refutação. Muito bem, eu recebi a acusação. Hoje eu vou tratar de uma delas e no próximo vídeo eu vou tratar da outra acusação. E num dos meus últimos vídeos eu falei de modo rápido, né, superficial, e recebi a pecha, né, de mentiroso, de não estar falando a verdade, de estar faltando com a verdade. Como eu sou um profissional da comunicação e aprendi desde muito cedo na minha vida profissional de que tudo aquilo que nós falarmos, tudo aquilo que nós publicarmos, nós temos que ter o quê? Provas, né? Provas documentais. Temos que ir às fontes primárias. Isso eu aprendi na minha vida profissional. Isso eu aprendi também na minha vida cristã. Então eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu falo. Por quê? Porque se eu falar algo que não condiz com a verdade, eu perco credibilidade. As pessoas perdem a fé em mim. Certo? Certíssimo, senhor Paulo César! Olá pessoal, tudo bom? Estamos aí para mais um vídeo da minha série, respondendo a TV Caminho Predestinado, preparando o terreno para a gente poder adiante avaliar, né, as críticas que a TV Caminho Livre faz à doutrina do juízo investigativo, beleza? Esse vídeo que eu estou gravando agora é o quarto vídeo da minha série e eu não pretendia gravá-lo, mas o gravarei em função de uma questão bastante interessante, bastante importante, que precisa ser colocada de forma absolutamente clara. Hoje, no dia 27 de julho de 2019, um pouco depois do almoço, eu postei o meu terceiro vídeo da minha série, falando aí um pouco das coisas que o Paulo César diz. E dentre as coisas que eu falei, eu disse que, em função dele ter mantido a mesma postura mentirosa que eu tinha denunciado no segundo vídeo desta série, eu o iria considerar como um mentiroso filho, servo e adorador de Satanás, ok? Eu sei que expressar algo nessa direção, nesses termos, com essa clareza e com a gravidade da implicação por detrás do que eu estou dizendo, não é algo simples, que naturalmente também não pode ser feito de forma leviana. E eu gostaria de deixar bastante claro os motivos pelos quais assim me manifestei e mantenho as minhas convicções até esse momento, até o momento em que o Paulo César mantenha a postura que ele está mantendo em relação à discussão. Eu estou dizendo que assim considero o senhor Paulo César, não em função dele não ser adventista, não em função dele ser calvinista, não em função dele discordar de mim. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou lendo um livro, tenho aqui em minhas mãos, que se chama A Teologia do Apóstolo Paulo, a obra clássica sobre o pensamento do apóstolo dos gentios. Esse livro aqui foi escrito por um teólogo holandês, chamado Herman Ridderbos. Esse cara aqui é um calvinista. Esse livro tem, deixa eu dar uma olhada aqui, 680 páginas, mais ou menos, e eu já estou na página 419. Então, mais umas 2 ou 3 semanas eu devo terminar a leitura desse livro. Esse é um teólogo calvinista, não adventista, que discorda de mim em várias coisas e eu discordo dele em várias coisas. Entretanto, eu não considero o Herman Ridderbos um servo do diabo, adorador do diabo, um cara que está seguindo o diabo, um mentiroso. Mas eu assim considero o Paulo César.
E não é porque ele seja calvinista ou tenha deixado de ser adventista. O Hermann Ridderbos nunca foi adventista e eu não o considero dessa forma. Não é esse o problema. O problema tem que ver com as afirmações que de forma irresponsável o Paulo César coloca na boca da Igreja Adventista e que não correspondem àquilo que a Igreja Adventista crê e ensina. E eu dei alguns exemplos nos meus vídeos anteriores. Acontece que hoje, um pouquinho mais tarde, no próprio dia 27 de julho de 2019, o nosso amigo Paulo César ressurgiu das cinzas e postou 2 vídeos novos no seu canal, a TV Caminho Predestinado. E o nosso amigo Paulo César, ele enfrenta algumas das questões a respeito das quais eu o critiquei e o desafiei. Ok, beleza. Inclusive, eu mostrei na introdução desse vídeo, aí você pode ter visto, ele falando claramente, né? Olha, eu fui desafiado, dizendo que eu sou um mentiroso, mas eu sou um profissional da área da comunicação, e eu aprendi que tudo aquilo que nós falarmos e publicarmos, nós temos que ter a prova. Porque se eu falar algo que não condiz com a verdade, eu perco a credibilidade diante das pessoas, as pessoas perdem a fé em mim, certo? E eu digo certo, é isso mesmo, Paulo César. Nesse ponto eu concordo 100% com você. Agora deixa eu explicar algumas coisas para você. A vida, às vezes, ensina algumas lições de uma forma muito amarga pra gente. E eu me sinto numa posição um pouco desconfortável em relação a isso, porque eu represento um pouco de uma lição muito amarga da parte da vida para você, Paulo César. Eu não discordo que você provavelmente faça tudo o que você faz com as melhores intenções, tá? Eu realmente entendo que você acredita nas coisas que você fala e que você tem um senso de amor por Deus, de amor pela verdade, de amor pelo Evangelho, de amor pela Palavra de Deus. E eu entendo que deve ser bastante duro para você receber as críticas tão pesadas como você recebeu da minha parte. Entretanto, Paulo César, existem algumas coisas que não podem ser negociadas. E a verdade é uma dessas coisas. Conforme eu li para você João 8,44, o pai da mentira é o diabo. E tem gente que é filha dele, querendo fazer a vontade dele. Mas tem um texto que eu não li para você, que eu gostaria de ler agora. Apocalipse 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, magos, idólatras e todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não é possível negociar com a verdade ou tratar a mentira como algo leve, desculpável em função de que eu me expressei mal, correndo de forma superficial, não era exatamente isso que eu queria dizer, e eu botei esse monte de coisa na boca da Igreja Adventista, mas nada disso está demonstrado na fé adventista. Isso é uma questão que não cabe. A verdade é a verdade. E, infelizmente, você tem que aprender essa lição, ainda que de uma forma bastante amarga. Entretanto, Paulo César, eu vi os seus 2 vídeos, tá bom? E eu compreendi algumas questões importantes, tá, a seu respeito. Primeiro de tudo é que você, muito provavelmente, não está psicologicamente preparado para o embate que vai acontecer aqui no meu canal em relação aos conteúdos que você prega. E eu peço encarecidamente que você se prepare psicologicamente. Sabe por quê? Porque não existe frase sua que não será escrutinada. Não existe ideia, doutrina ou conceito que você exponha que não será rebatido.
dentro do nosso embate. Se você quiser nunca mais falar no meu nome, me considerar uma pessoa ruim e desequilibrada, eu não me importo nem um pouco, Paulo César. E essa é uma outra coisa que você talvez deveria aprender quando você fala com uma pessoa como eu. Provavelmente quando você fez o seu desafio a mim, você não fizesse ideia de com quem que você estava falando. Mas, para o bem ou para o mal, você vai descobrir com quem que você estava falando, tá bom? Isso não quer dizer, Paulo César, que eu seja uma pessoa absolutamente impiedosa. Eu sou bastante impiedoso com os hereges de uma forma geral, em especial com os hereges adventistas. Eu pego mais pesado com eles do que com os hereges de fora, em função de várias convicções particulares minhas. Eu vejo Jesus confrontando os hereges em Israel. Não vejo eles tão preocupados com os hereges de fora, tá? E seguindo o exemplo de Jesus, eu combato os hereges dentro da minha denominação, da minha tradição religiosa, porque creio que assim devo fazer. Se sofri ou sofro retaliações, ou rótulos, ou perseguições em função disso, simplesmente se cumpre aquilo que a própria palavra de Deus preconiza em relação a quem quer viver e pregar a verdade de forma piedosa, profunda e verdadeira, de maneira que não tenho do que me envergonhar na minha trajetória em relação a tais e tais questões, ok? De maneira que se você pensa qualquer coisa negativa a meu respeito, se você não tem respeito por mim, se você acha isso ou aquilo de mim, o problema é todo seu. Você é totalmente responsável pelo que você pensa e por que você pensa, e para mim não afeta em nada, tá bom? E eu gostaria de te propor e de te exortar que você faça o mesmo em relação a mim, tá? Não se permita abalar, não se permita entristecer em função das minhas discordâncias e da minha veemência em te desmascarar. Naturalmente, porém, se você perceber nas minhas falas que de fato você tem agido de forma mentirosa, por exemplo, eu peço que você dê uma pause nas suas reflexões sobre se é possível ou não perder a salvação e considere João 8,44, e considere Apocalipse 21, verso 8, e qual é a natureza do mentiroso e qual é o destino do mentiroso. E se você se perceber como uma pessoa mentirosa nos seus exageros, na sua postura de colocar na boca de alguém ou da igreja aquilo que a igreja ou alguém não diz, se você se perceber nessa situação, exorto que se arrependa, mude de postura e assim viva a sua vida cristã com confiança em Deus, com a certeza absoluta que Jesus carregou esse pecado na cruz. Porque diferentemente do que o calvinismo prega, a verdade bíblica é que Jesus morreu por todos os homens. E se Jesus morreu por todos os homens, você pode ter certeza que ele morreu por você. Beleza? A gente vai discutir o calvinismo bem profundamente dentro dessa série, não se precipite, tá bom? Fica bem tranquilo, eu gosto muito do assunto. Inclusive eu tenho a impressão que eu conheço o calvinismo melhor do que você, Paulo César. Mas eu não sou uma pessoa que simplesmente quer usar da retórica para te massacrar, e te destruir, e te denegrir, e te desrespeitar, e colocar sobre você algum tipo de rótulo maligno e tal. Não, o que eu estou falando para você é extremamente sério e tem como base realidades objetivas da parte da sua postura. Para demonstrar a minha acusação de que você é um mentiroso, nos meus últimos 2 vídeos em especial, eu elenquei vários vídeos seus, com as suas palavras, inclusive lá colocando, escrito, demonstrando que você de fato estava dizendo tais e tais coisas. E eu estava simplesmente te contrapondo, dizendo que tais e tais coisas, até onde eu sei, não são verdades. E enquanto você não demonstrar que as suas acusações são verdadeiras, eu vou te considerar um mentiroso. É isso que vai acontecer.
E aí, eu não sei se você prestou atenção nos meus vídeos, em um deles eu falei assim para você o seguinte, que é cansativo lidar com pessoas que têm a postura como a sua, porque a gente acaba tendo que perder muito tempo com coisas periféricas e às vezes a gente perde o tempo de falar do que importa, entendeu? E aí eu vou dar um exemplo para você. Paulo César, você poderia me refutar ou retirar de sobre si mesmo a pecha de ser um mentiroso filho, servo e adorador de Satanás com um vídeo de 5 minutos no seu canal. Como que seria esse vídeo? Você inclusive teria duas opções. Ou você faria um vídeo demonstrando a exatidão das suas críticas, por exemplo, pega lá, uma citação de um teólogo adventista que diga que a Bíblia é um livro errante com graves discrepâncias, inclusive em conteúdos de grave importância como graça, evangelho e salvação. Ponto. Se você encontrasse uma citação de um teólogo, ou mesmo uma citação de uma fonte oficial da fé adventista, falando uma barbaridade desse tipo, nos termos em que você falou que a igreja adventista de fato faz, acabou, está provado que você está com a razão. Ponto. Além disso, você poderia colocar as citações demonstrando que o adventismo ensina em tal doutrina, em tal documento oficial, que Deus dá as mesmas oportunidades para todas as pessoas. Todo homem tem a mesma oportunidade. Pronto, demonstre isso, é uma citação. Em 30 segundos você lê a primeira citação, mais 30 segundos você lê a segunda citação, dá a fonte de ambas as citações, e assim você vai desmontando a minha acusação sobre você. Aí você mostra onde que o adventismo diz que tudo começa no livre-arbítrio humano, porque o livre-arbítrio humano é que decide a salvação e não sei mais o que, e você demonstra. Beleza. Agora vamos pensar o seguinte, Paulo César. Caiu a ficha. E você acabou percebendo que você colocou na boca da igreja não o que a igreja de fato diz, mas aquilo que você tem a impressão que ela diga, quando ela fala, na verdade, outras coisas. E aí você poderia fazer um vídeo de 5 minutos dizendo assim, irmãos, o Ezequiel está fazendo uma interpretação muito literal das minhas palavras, ou talvez eu me manifestei mal nas minhas palavras, e eu disse que a igreja adventista diz tal, 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 tal e tal coisa, mas não é isso exatamente que a igreja adventista diz. Entretanto, existem outras coisas que a igreja diz, e eu entendo, em função destas outras coisas, que elas carregam as implicações daquilo que eu falei sobre a igreja. Pronto! Se você tivesse essa postura transparente em um dos dois casos que eu aqui falei, eu retiraria a minha acusação sobre você, de que você é um mentiroso, adorador, filho e servo de Satanás. Entendeu? É simples. Você não tem que fazer malabarismo com textos do livro primeiro escritos para, ao final das contas, não conseguir demonstrar o que você colocou na boca da Ellen White. Porque você não conseguiu demonstrar a exatidão das suas críticas a Ellen White com a sua leitura dos parágrafos lá do livro Primeiros Escritos, ok? Então assim, Paulo César, sinceramente eu te recomendo a você ser um pouco mais cuidadoso nas coisas que você fala. E isso é para o seu bem e para o bem do seu próprio trabalho. Veja o seguinte, o fruto das coisas que eu falei a seu respeito já se demonstrou muito positivo na prática nesses 2 vídeos que você gravou. Você já pegou o livro da Ellen White na mão e já começou a ler. E aí você já começou a apontar supostas discrepâncias entre o que Ellen White disse e o que a Bíblia diz, e agora o seu vídeo ficou de melhor qualidade do que quando você fala as coisas da sua cabeça, cita de forma equivocada, coloca na boca da Ellen White o que a Ellen White não diz. Quando você pega o texto da Ellen White,
Irmãos, Ellen White fala isso, isso, isso. Aí você diz assim para o seu público: nada disso aqui está na Bíblia. Então aqui Ellen White é uma herética que fala um monte de besteira e não sei mais o que. Poxa, você está dando um alimento para o seu público que está embasado. Está mais forte, está mais sólido, está mais bem feito, entendeu? E você pode, inclusive, fortalecer o anti-adventismo dessas pessoas fazendo assim, tendo uma postura mais correta. Agora, outra coisa. Se você não quer fazer vídeos assim, citando cada coisa exaustivamente, é só você não dizer que aquilo é a Ellen White que diz, por exemplo. Você está fazendo uma exposição do Evangelho de João, onde diz que o Pai enviou o Filho porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Beleza. Aí você diz assim, olha, esse texto do Evangelho vai na direção contrária de alguns textos de Ellen White, que dizem mais ou menos como se Deus não quisesse enviar Cristo ao mundo, como se Deus não quisesse que Jesus morresse em favor das pessoas, como se Deus estivesse indisposto. Ellen White fala algumas coisas nessa direção, e isso é um absurdo, porque o Evangelho diz diferente. Olha, irmãos, em outro momento a gente pode pegar os textos da Ellen White e escrutinar e eu mostro para vocês. Mas agora vamos fazer a exegese do Evangelho, porque o que importa é o Evangelho e não a Ellen White. Cara, se você fizesse coisas nessa direção, o seu trabalho seria melhor, teria melhores resultados, e você não ofereceria a uma pessoa como eu a oportunidade de esfregar na sua cara que você está dizendo que a Ellen White disse algo que ela nunca disse. Mas Ezequiel, ela disse algo parecido que dá a entender. Olha, algo parecido que dá a entender alguma coisa não é o que a igreja diz, não é o que a Ellen White diz. Naturalmente, você pode ler o texto da Ellen White e dizer, olha, será que isso não tem uma implicação assim, assim, assado? Ó, os termos que ela usa são esse, esse, esse. Será que isso não quer dizer isso, isso, isso? Beleza, sem problema. Você mostra o texto correto do que a Ellen White falou e depois você dá a sua interpretação. E se você não quiser fazer isso, você cita não como quem Ellen White disse, mas como você entendeu dos escritos de Ellen White, que os escritos dela, num ponto específico, têm uma implicação XYZ. Entendeu a lição, amigo? E aí, me preocupa um pouco a direção daquilo que você mesmo supostamente está tentando tomar para tentar desdizer as coisas que eu disse. Veja bem, Paulo César. Você disse lá num dos 2 vídeos que quando você era adventista, você achava que você tinha toda a verdade, você não cometia erro, você não podia errar. E agora você assume os seus erros e tal. Então agora você não tem mais a mesma pretensão de infalibilidade que você tinha quando você era adventista. Mas veja bem, você está dizendo aí que agora você vai pegar as citações dos teólogos adventistas, fazer uma pesquisa para demonstrar que a Bíblia é errante no pensamento adventista. Paulo César, deixa eu mostrar algumas coisas para você. O que eu falei para você em relação a esse assunto, inclusive lá no meu 2º vídeo, eu disse assim, se você dissesse de uma forma comedida, equilibrada, que o adventismo não mantém a visão da inerrância tradicional entre os calvinistas, eu concordo. Então você não precisa gastar nem tempo com isso para demonstrar que tem o adventista que admite uma discrepância, um problema nas traduções ou enfim, na história do texto. Inclusive, o maior especialista em crítica textual do Brasil é o adventista, professor no NASP, Wilson Paroski. Era professor no seminário que eu me formei. Eu não tenho o privilégio de dizer que eu fui aluno do Paroski, porque quando eu cheguei no NASP ele estava fazendo, se eu não me engano, um pós-doutorado na Alemanha. Mas é a maior autoridade em crítica textual no Brasil, ok? É um adventista do 7º dia.
Se você quiser estudar a dinâmica do texto, os erros dos copistas, o suposto autógrafo infalível que ninguém nunca viu, a gente pode discutir, mas essas são questões meio secundárias em relação ao que eu disse para você. Você só vai conseguir demonstrar que você não mentiu e que você foi exato na sua crítica se você conseguir demonstrar essa frasezinha toda aí que você disse no seu vídeo. Que teólogos adventistas, admitindo que a Bíblia para eles, para a Igreja Adventista, é sim um livro errante, que contém erros e contém discrepâncias, e olha, hein? Discrepâncias teológicas graves, acerca de assuntos graves, como, por exemplo, Evangelho, Graça e Salvação, não vai adiantar nada você trazer uma citação onde um teólogo adventista ou a Igreja Adventista de forma oficial reconheça que a gente não tem a mesma visão da inerrância do calvinista. Eu admito isso, eu admiti isso no meu segundo vídeo. Você não precisa procurar citação nenhuma, a não ser a citação exata do que você colocou na boca da Igreja Adventista. Então você vai ter que encontrar uma citação de um teólogo ou da Igreja dizendo que a Bíblia contém discrepâncias teológicas graves acerca de assuntos como Evangelho, Graça e Salvação. Se esse texto não existir, você mentiu colocando na boca da Igreja o que a Igreja jamais disse. E aí são dois caminhos que você tem. Ou você tenta justificar a sua mentira e dizer que você não mentiu, ou você assume o seu pecado e abandona o seu pecado. Ok? E enquanto você não assumir e abandonar o seu pecado, eu vou te considerar um filho de Satanás mentiroso. Desculpa, amigo, mas é assim que você vai ser tratado. Até você aprender a tratar com responsabilidade as coisas. Inclusive, de acordo com o que você mesmo disse aí nesse vídeo que eu acabei de colocar na introdução, porque com tudo aquilo que nós falarmos, tudo aquilo que nós publicarmos, nós temos que ter a prova. Então agora prove que a Igreja Adventista acredita que a Bíblia tem discrepâncias teológicas graves. Encontre essa citação na literatura adventista. E se você encontrar, aí você vai me fazer engolir as minhas palavras, sem problema. Mas se você não encontrar essa citação, quem vai engolir as suas palavras é você. Simples assim, meu amigo. O que mais? Você quer demonstrar que você foi verdadeiro? Tá aí o print, com a frase sua. Como diz a Igreja Adventista do Sétimo Dia, todo ser humano tem oportunidade igual. Tá aqui a crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia, as 28 crenças. Tá, essa frase tá aí, como diz a Igreja Adventista? Tá aí, ó, questões sobre doutrina, tá nesse livro aqui, essa frase sua aí? Aí, ó, Tratado de Teologia Adventista, tá aqui essa frase sua aí? Mostra pra mim. O que mais? Manual da Igreja. Aqui, ó, tá aqui nesse livro essa frase sua aí? Ou onde é que tá? Se não está nesses materiais, qual material que está? Mostra para mim. Aí você vai demonstrar a exatidão do que você falou. De outra forma, você colocou na boca da igreja o que a igreja não diz, amigo. O nome disso é mentira. O que mais? Tá lá no seu vídeo lá, né? Ellen White diz isso! Saiba, filho, que você está indo a meu contragosto. Tipo assim, Deus falando com Cristo, né? Agora veja, eu vi o seu vídeo da sua análise dos textos do livro Primeiros Escritos. Eu não vi lá nas leituras da Ellen White que Jesus implorou para o Pai. Eu li lá, aliás, eu ouvi você lendo lá, que Ellen White usa o termo pleitear. Veja, pleitear não é a mesma coisa que implorar. Concorda comigo? Quando você usa o verbo implorar, a impressão que dá é que de fato o pai não está querendo fazer alguma coisa e o filho está lá implorando, por favor. Quando você coloca o verbo pleitear, você vê uma comunicação mais natural, mais tranquila. Ainda que também, em outro contexto, a gente possa fazer, inclusive, uma profunda análise das retóricas da Ellen White, identificar o quão diferentes elas são das retóricas bíblicas e avaliar se uma leitura maldosa ou bondosa ou neutra faz
jus ao que Ellen White está dizendo, e se de fato então ela é uma herege, ela é uma mulher inspirada por Deus, ou o que ela é. Eu acho que a gente pode fazer esse tipo de análise sem problema. Eu não sou aquele tipo de pessoa que foge desse tipo de debate em relação a Ellen White, tá bom? Os críticos do Adventismo batem muito forte na Ellen White, eles supõem que esse é um lado muito fraco da teologia adventista, que supõe-se que se baseia nas maluquices, nas idiotices, nas heresias e nas bobagens dela, e a gente pode discutir tudo isso. Agora sim, se o texto de Primeiros Escritos não fala que o filho implorou e nem fala que o pai enviou o filho a contragosto, tá? Aí você diz, Ellen White diz isso, saiba que você está indo a meu contragosto. Você está perdendo a oportunidade de colocar as coisas nos termos corretos. Por isso eu disse que você é uma pessoa irresponsável na sua retórica, tá bom? Que mais? Você cita lá, né? Na cruz, diz a igreja adventista, que morrendo na cruz, ele, Jesus, trouxe para a humanidade a oportunidade, a possibilidade de salvarem-se a partir daquilo que Jesus fez na cruz. Veja, mais uma vez, onde é que está essa frase na fé adventista? Ah não, isso foi o que você entendeu a partir do paradigma arminiano, wesleyano da fé adventista. Beleza. Então não diga assim, assim diz a igreja adventista. Diz assim, a implicação da fé arminiana, wesleyana, adventista vai na direção de que, ao Cristo morrer na cruz, não existe salvação efetiva, mas uma oportunidade, uma possibilidade das pessoas se salvarem. Pronto. Se você fizer essas coisas com esse nível de cuidado, você não estaria sendo acusado de ser um mentiroso, filho, servo e adorador de Satanás. É simples. É simplesmente admitir que você exagerou, que você botou na boca da igreja o que a igreja não diz. Mas ainda assim você tem o direito de ter a sua convicção de que há implicações na fé adventista que vão nas direções aí das bobagens que você defende. Mas defender bobagem é diferente de ser um filho, servo e adorador de Satanás. Mentiroso. Você entende a implicação da importância da gente ser o mais correto possível dentro das nossas afirmações, especialmente em nome da igreja dos outros? Você gostaria que agora eu pegasse os teólogos calvinistas, lesse uma frase e dissesse que eles disseram o que eles não disseram? O Calvino disse que Deus é tão maligno e mais maligno que o diabo. Aí eu vou ler a frase do Calvino e o Calvino não diz nada disso. Será que é correto agir dessa forma? Não é correto. Ok? Então, fica aí. Você quer demonstrar a exatidão do que você falou ou não? Não tem como, né? O que mais? Você diz lá, né? Tal entendimento que se pode perder a salvação parte da aceitação de uma premissa fundamentada no livre-arbítrio. Eu destruí a sua afirmação usando as crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou você admite que você fez uma afirmação irresponsável, equivocada e mentirosa, ou você perdeu a credibilidade, amigo, segundo as suas próprias palavras. Quando a gente fala algo que não condiz com a verdade, a gente perde a credibilidade, as pessoas perdem a fé em nós. Por quê? Porque se eu falar algo que não condiz com a verdade, eu perco credibilidade, as pessoas perdem a fé em mim, certo? É isso, meu amigo. Então, o que eu quero dizer para você com isso? Nós vamos escrutinar tudo o que você diz. E nós vamos fazer isso não sob a perspectiva de que o adventismo é infalível e o calvinismo não tem nada de bom, e você é o demônio e eu sou Deus, e a Ellen White é infalível e a igreja adventista é perfeita e o calvinismo não vale nada e não sei o quê. As questões naturalmente são muito mais complexas. Eu sou absolutamente crítico do calvinismo e ainda assim, meu amigo, vejo muitas qualidades no calvinismo. Eu sou adventista do sétimo dia e vejo profundos defeitos na igreja adventista do sétimo dia.
porque as questões elas são complexas, elas são profundas. Só que a minha acusação contra você é que você não está demonstrando a complexidade e profundidade das questões de forma adequada. Por isso você está simplificando as discussões, botando na boca da igreja, do teólogo da igreja, da Ellen White, coisas que a igreja, o teólogo ou a Ellen White não dizem, e essa postura empobrece o debate, porque traz para dentro do debate a mentira que é a filha de Satanás. E se você de fato não é um filho de Satanás, como eu julgo nesse momento que você seja, então não diga da boca para fora que você assume os seus erros. De fato assuma, de fato mude de postura e nunca mais coloque na boca da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou da Ellen White, ou de quem quer que seja, aquilo que a Igreja, Ellen White ou quem quer que seja, não diz. Um abraço.